Boa noite. A paz de Jesus seja uma constante em nossas vidas. Relacionamentos saudáveis é o título de um dos capítulos do livro Vida, Desafios e Soluções, ditado pelo Espírito Joana de Anjos, da Divaldo Franco. E o transcorrer desse capítulo nos traz algumas reflexões importantes sobre os relacionamentos humanos, os relacionamentos sociais, que deverão ser saudáveis. E aí começamos justamente por uma frase interessante. Relacionamentos sociais são de grande importância para fazer desenvolver valores que se encontram adormecidos e que se desenvolverão a partir do momento em que encontrarmos estímulos. E nós destacaríamos ali, nesta frase, algumas palavras muito importantes que vão servir de base para a nossa reflexão da noite. Relacionamentos sociais são importantes porque desenvolvem valores que nós já temos. Esses valores, para se expandirem, precisam de estímulos. Uma outra palavra muito interessante. Então nós temos estímulos que vão favorecer o desenvolvimento de valores que temos dentro de nós e que culminarão com um relacionamento saudável ou melhor, com os relacionamentos sociais mais saudáveis. Então, iremos nos dar bem, iremos todos nos confraternizar de maneira educada, respeitosa, compreensiva, a partir do momento em que tivermos essa capacidade de desenvolver esses valores que nós já temos. Mas para desenvolver esses valores, nós precisamos de estímulos. E que estímulos são esses? Em primeiro lugar, nós devemos considerar que na convivência humana, nós desenvolvemos algumas habilidades. Por exemplo, nós trabalhamos nossos defeitos. Algumas vezes nós cedemos, outras vezes não. Algumas vezes nós nos irritamos, outras vezes não. Algumas vezes nós não concordamos, isso é natural, porque geralmente quem não concorda tem um conhecimento maior. E vamos aos poucos trabalhando os nossos defeitos. Ao mesmo passo que nos relacionamentos humanos, é muito comum também desenvolvermos virtudes. E pouco a pouco nós vamos nos trabalhando, nós vamos nos aprimorando, até que a nossa moral também comece a mudar, a desenvolver, a se aprimorar. E pouco a pouco nossa moral vai desenvolvendo. Então é importante que nos relacionemos, muito importante, porque justamente é no contato com o outro que nós vamos, nos embates, nas conversas, nos diálogos, nós vamos aprendendo, vamos questionando e vamos buscar respostas para aquilo que questionamos. Fato é que o aprimoramento moral ele acontece quando nós convivemos em grupo e quando nós nos instruímos principalmente. Porque conviver em grupo não é apenas aceitar o que os outros impõem ou defendem. Nós também temos que entender para colocar também nossos pontos de vista. Muito bem. Mas nós falamos no início e destacamos algumas palavras que são muito importantes e que vão nos ajudar a ter melhores relacionamentos, relacionamentos mais saudáveis com todos. E uma dessas palavras foi estímulo. E os estímulos? Quando é que os estímulos funcionam? Quando é que os estímulos chegam? Quando é que os estímulos se desenvolvem? Aí que está a grande questão. A grande questão do capítulo 9 deste livro citado. Os estímulos irão acontecer, irão se desenvolver, irão funcionar em nós a partir do momento que adotarmos propósitos. Vai depender dos nossos propósitos, daquilo que agasalhamos. Essa é a palavra usada pelo Espírito Joana de Anjos. Quais os propósitos que nós agasalhamos no relacionamento com o companheiro, com a companheira que divide o lar conosco? Quais os propósitos que agasalhamos na casa espírita, no ambiente de trabalho, no relacionamento da amizade? E ouvimos recentemente
uma pessoa muito radical dizer que não tem amigos porque os amigos só têm ou só querem interesse. Radicalismo é uma visão muito cega das coisas. Não é bem por aí. Tudo é relativo. Então, os amigos não estão conosco apenas por interesses. Ou quando nós não atendemos mais os interesses dos amigos, eles se afastam. Não é bem assim. Então, a depender do que queremos, do que agasalhamos, das nossas intenções, nós vamos desenvolver estímulos compatíveis com aquilo que pretendemos. Então, nós temos já aí o fechamento de um esquema. Os nossos propósitos agasalhados irão nos estimular a desenvolver valores. E com esses valores desenvolvidos, nós iremos ter relacionamentos mais saudáveis. Mas o X da questão não sai ainda. Quando nós temos propósitos elevados, quando nós agasalhamos boas intenções, os neurônios cerebrais estimulam, olha o estímulo aí, os neurônios cerebrais estimulam enzimas que serão boas ou más, a depender dos propósitos agasalhados. Os neurônios cerebrais irão estimular a produção de enzimas, ou de sentimento de solidariedade, de amor, de afeto, ou de agressão, de reação agressiva, a depender do que nós queremos. Então há uma ligação muito próxima aí do que nós somos, do que nós pretendemos, e um resultado automático no nosso organismo físico. O espírito pensa, o espírito quer, o espírito sente. O corpo reage com produção de enzimas, boas ou más, sensações boas ou más, a depender do que queremos. E os nossos relacionamentos serão saudáveis justamente a depender disso. Quando nós achamos, por exemplo, que estamos sendo explorados, sugados, que a pessoa só está próxima a nós ou só tem amizade conosco, porque ela quer alguma coisa, a nossa reação com ela, quando nós começamos a desconfiar disso, vai ser de distância, desconfiança, e aí vem o desrespeito, a falta de compreensão, a falta de tolerância, e por aí vai. Que conclusão nós podemos tirar disso, meus irmãos? Que ideias elevadas é igual meio seguro para relacionamentos saudáveis. Nós podemos até fingir para as pessoas que nós temos um carinho para com elas, nós a respeitamos, mas no fundo, nós não vamos nos sentir bem. Estarmos juntos com alguém em que nossas intenções não são verdadeiras. Isso é muito comum. Então, propósitos agasalhados, ideias elevadas, que edificam, vai nos dar mais segurança no trato com as pessoas. Os relacionamentos eles vão ser mais saudáveis em qualquer lugar em que nós estejamos. E logo vamos testemunhar pessoas que são muito queridas, pessoas carismáticas, que onde chegam são bem recebidas, são bem tratadas, porque emanam justamente isso. Emana essa energia positiva. A áurea é mais clara, a áurea é mais expansiva, porque isso é natural da pessoa, é uma aquisição, é uma conquista, fruto do que sente, do que deseja, verdadeiramente, porque é possuidora de ideias elevadas. E essas ideias elevadas irão contribuir e muito para que essas pessoas tenham relacionamentos muito saudáveis. Mas para que vivamos em ambientes saudáveis, o que é necessário? Estarmos sempre atentos, alertas, vigilantes, calculando tudo que se passa em nossa mente, tudo que somos capazes de falar. A nossa reação, porque nós reagimos mais do que agimos, certo? Reagimos mais por impulso do que por ações pensadas. Esse é o nosso estado de evolução ainda, porque estamos aqui para desenvolver, para evoluir, para crescer, para progredir, para aprender, para sermos mais felizes. Então, ainda estamos nesse estágio. Por isso que esse estágio de vigilância, de despertamento, deve ser
toda hora, ou deve acontecer a todo momento. Mas não só estar desperto, como também assumir com responsabilidade o que temos que assumir. Estarmos atentos, despertos e atender às nossas responsabilidades. Fato é que os relacionamentos começarão a ser saudáveis a partir do momento que, por exemplo, começarmos a sermos pessoas mais compromissadas com o que nós abraçamos, cumpridoras das nossas tarefas. Junto a isso, nós deveremos manter um relacionamento positivo com todos, mesmo que ainda isso se torne um exercício muito duro, muito suado, de ter que tratar bem quem a gente não queria tratar, de ter que ser educado com aquelas pessoas que nós tenhamos uma certa indiferença. Mas esse é um exercício rotineiro, que deve ser rotineiro, até que um dia isso passe a ser natural e possa acontecer de maneira bastante frequente. Assumir os compromissos é um caminho para relacionamentos saudáveis. Tratar positivamente todas as pessoas que estão ou que chegam ao nosso caminho é um outro ponto importante. Uma outra questão. Termos do Espírito João de Ângeles. Rebaixar o nosso ego. Rebaixando o nosso ego, a gente não é tão importante assim. A gente não é lá essas Coca-Cola toda. Rebaixe o ego. E quando nós nos fazemos mais humildes, nós vamos perceber e vamos principalmente compreender as diferenças e as diversidades que aparecem em nossa trajetória terrestre. Nós vamos entender mais o outro com muito mais facilidade. Nós vamos perceber que há diferenças em todos os lugares e em tudo, porque reduzimos o nosso ego, o nosso orgulho, passamos a ser mais humildes. Teremos relacionamentos mais saudáveis a partir do momento em que percebemos que somos espíritos eternos. Nós somos espíritos eternos. E que temos uma finalidade superior aqui na Terra. Nós temos uma finalidade aqui. Não estamos aqui para atender apenas às necessidades fisiológicas do nosso corpo. Nós temos um propósito elevado, nós temos que agasalhar esse propósito. A partir do momento que nós passamos a enxergar a vida assim, nós vamos ter relacionamentos mais saudáveis. Porque aquele que nos trata mal, ele está em um estágio momentâneo, temporário, de imperfeição. Ele está em processo de evolução. E quando nós nos vemos como espírito eterno, de várias encarnações, e que temos toda a eternidade pela frente, e que temos um propósito aqui que é de melhorar, nós vamos entender com mais facilidade, com mais naturalidade. Os relacionamentos serão mais saudáveis a partir do momento que fizermos tudo isso. Compreender mais, assumir nossos compromissos e não achar que os compromissos só são dos outros. Nos relacionar positivamente com todo mundo, mesmo que isso seja um exercício muito duro em determinadas pessoas. Percebemos que estamos aqui por um propósito muito superior, muito além. Resultado disso? Amadurecimento íntimo. Não seremos aqueles adultos com sintomas de crianças emburradas, que se irritam com tudo, quando os outros não fazem o que a gente quer, ou o que a gente acha que é certo. Se revoltamos quando os outros não nos tratam com respeito. O problema é de quem não nos trata com respeito, e não nós. Será nós quando permitirmos que o lixo que ele nos direcionou, nós guardemos aqui, dentro da gente. Amadurecimento íntimo é ter essa capacidade de enxergar a vida sob um outro ponto de vista. Amadurecimento íntimo vai, consequentemente, nos proporcionar relacionamentos mais saudáveis, muito mais saudáveis. E esse amadurecimento íntimo nos ensina o quê? Segundo o Espírito João de Ângeles, nos ensina, por exemplo, uma coisa bem comum e bem simples em nossos dia a dia, que seria agir de maneira a superar os desafios do cotidiano com mais facilidade.
Esse amadurecimento íntimo nos ensina a enfrentar situações mais desfavoráveis possíveis. Estamos ali equilibrados, sabendo o que aquilo acontece. Porque passaremos a ver significado em tudo. E em tudo existe uma lição oculta. Nada é por acaso. Lembram? Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tudo que nos chega é uma experiência nova. Quando passarmos a percebermos isso, nós seremos pessoas mais maduras e não nos revoltaremos com muita facilidade. Teremos como consequência relacionamentos mais saudáveis. E talvez o principal fruto do amadurecimento íntimo: deixar-se preencher pela afetividade. O indivíduo te maltratou, deixe-se preencher pela afetividade. É um irmão em estágio temporário de imperfeição. Não é fácil. Não é fácil. Mas é um exercício duro que precisamos exercitar e praticar. Deixar-se preencher pela afetividade. Talvez aí esteja o grande obstáculo para os relacionamentos serem mais saudáveis. Não nos deixamos preencher pela afetividade, que é o amor. O amor. E o Espírito João de Brito, através da psicografia de Chico, no livro Falando da Terra, define o amor de uma maneira tão grandiosa, mas tão grandiosa que fica parecendo que nós não seremos capazes de adquirir aquele amor. Mas seremos sim. Ele fala que o amor tudo cria, tudo transforma, tudo eleva, tudo equilibra, tudo sustenta. Que a fraternidade é o amor que se estende, que o carinho é o amor que se inflora, que a dedicação é o amor que se desenvolve, que o amor é a base do estímulo, é a força da criação, é o clima do universo. Olha que coisa linda! É a religião da vida. Chegaremos ao ponto que amaremos a todos, independente se são espíritas, negros, brancos, homens, mulheres, independente se tem defeitos, se não tem, todos. Porque o amor é isso, é esse clima do universo, é a religião da vida, segundo o Espírito João de Brito. Então, precisamos desse amadurecimento íntimo para buscarmos relacionamentos mais saudáveis. Precisamos disso. E tudo começa, como nós falamos no início, com os propósitos que nós agasalhamos. E serão os propósitos que nos darão estímulos que vão fazer brotar esses valores que estão aqui dentro adormecidos. Precisamos muito ter consciência disso. Tudo uma questão de exercício. Então, uma das conclusões importantes sobre os relacionamentos saudáveis é termos a capacidade de resolvermos os problemas que nos aparecem, os desafios que nos aparecem, de uma maneira mais favorável possível, mais saudável possível. É estar equilibrado diante do caos. Isso vai acontecendo, isso vai desenvolvendo à medida que vamos nos evoluindo. Nós vamos começar a nos controlar a partir do momento, por exemplo, que alguém quebrar um objeto que temos muito amor por aquele objeto. Não iremos mais ter o impulso de espancar a pessoa que fez aquilo, mas iremos entender que faz parte, é um acidente. Estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Encontrando esse amadurecimento íntimo de entender que somos espíritos eternos e com a finalidade superior aqui na Terra. Falando de relacionamento saudável, relacionamento pessoal, nós encontramos no livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio Chico Xavier, uma ilustração, mas muito profunda, muito profunda. E certa vez, em um daqueles encontros da casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, lá estava Jesus, mais uma vez, para um culto naquela casa de Pedro, o Evangelho, os ensinamentos, ele sempre dava esses ensinamentos em forma de reunião, e ele percebeu que havia ali um rapaz um tanto abatido. E antes que Jesus desse e pronunciasse mais o ensinamento daquela noite, o rapaz então desabafou que havia sido humilhado em praça pública de maneira bastante rude e tratado com grosseria e com ingratidão.
porque ele havia cobrado seus devedores. E esses devedores retrucaram e trataram muito mal. Jesus, então, de maneira a responder àquela situação e a todos que ali estavam, narrou uma história de maneira bastante benevolente. E certa vez, havia um grande estudioso dos livros de Jó, e que esse grande estudioso sempre prestava serviço de maneira bondosa, compreensiva. E que certa vez, procurado por um aprendiz, por um discípulo, que reclamava de ter sido muitas vezes tratado mal pelos outros, e muitas vezes na via pública, gostaria de encontrar ali um consolo. Ele então pega pelo braço esse discípulo e sai pelas ruas de Jerusalém pedindo esmola para os serviços do templo. E eis que começam a andar, uns davam, outros não, mas de maneira geral as pessoas os recebiam de maneira bastante indiferente. Os que davam, os que não davam. Até que uma esquina bastante movimentada, eles se deparam, após o pedido, com um homem muito viril, e que esse homem apenas olha para eles de maneira muito rude e agressiva. Não responde nada. O grande explicador dos livros de Jó pede que o jovem silencie, e ambos acompanham aquele senhor viril até mais à frente. Mais à frente o senhor viril cai em praça pública com cólicas mortais. O socorro é geral, eles observam e seguem em frente. Mais à frente, eles encontram um cavalheiro muito bem aparentado e pedem ajuda para os serviços do templo de Jerusalém. Esse cavalheiro, muito bem posto, demonstra-lhe algumas palavras ásperas e grosseiras e segue em frente. Mais uma vez, eles acompanham e testemunham que ao se aproximar do domicílio daquele senhor, pessoas aglomeradas, chorosas, em pranto, o recebem também em pranto, porque ali havia, e o Senhor guardava à sua espera, uma filha morta. Mais à frente, eles se deparam, após pedido, com palavras grosseiras de um rapaz. Meia hora de observação, meia hora depois percebem que o rapaz é portador de loucura. Silenciosamente, continuam a andar pelas ruas de Jerusalém, até que encontram um idoso muito triste, também abatido, e depois do pedido de ajuda, esse senhor promete prendê-los e dar-lhes pedradas. Mais uma vez em silêncio, e ao cair da tarde e ao anoitecer, regressam até a casa desse grande estudioso dos livros de Jó. Chegando lá, o mestre pergunta: você guardou a lição? Filho, aceite a necessidade de entendimento como sublime imperativo da vida. Frase muito forte. Aceite a necessidade de entendimento como sublime imperativo da vida. Não se revolte com os rebeldes, os desesperados que chegam até ti. Note que o primeiro era o enfermo. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro, portador de loucura. E o quarto, experimentava a falência, porque aquele senhor tinha passado de senhor a escravo. Perdeu tudo que tinha. Observe. Guardar-te a necessidade de entendimento. Geralmente, filho, aqueles que nos apresentam com mau humor percorrem caminho mais escuro e espinhoso que nós. Jesus finda essa história e, para arrematar o ensinamento daquela noite,
diz o seguinte: quando alguém chegar nos tratando mal, tenhamos compaixão, auxiliemos a encontrar a paz íntima. Porque muitas vezes a pessoa chega com desaforo, imediatamente a reação vem para a altura devolver o que a pessoa nos emite. Mas olha a sugestão de Jesus: tome compaixão e auxilie a encontrar a paz íntima. Essa paz íntima, esse amadurecimento íntimo, de entender que nós somos espíritos eternos, que temos uma finalidade superior na Terra, que temos compromissos e que devemos nos dar bem com todo mundo, mesmo que isso seja um exercício duro. E aí tem um arremate final com 2 exemplos que Jesus fecha perfeitamente essa história. O touro retém o chifre porque não tem o dom das asas. Reclamamos a ovelha balindo atormentada, perturbando o nosso repouso. Mas comumente nos esquecemos que ela segue sob laço pesado, a caminho do matadouro. Em outras palavras, aquele que é grosseiro, aquele relacionamento difícil que nós temos, ainda retém o chifre, porque não tem ainda o dom de ter asas. Ainda é grosso, porque não consegue ser delicado. Em outras palavras, aquele que nos xinga, mas muitas vezes nós não paramos para pensar sobre as causas que fazem com que ele seja mal-humorado daquele jeito. Claro que isso não justifica ninguém tratar mal os outros e contribuir para relacionamentos desfavoráveis. Não justifica. Mas a partir do momento que enxergamos os relacionamentos humanos sob esse ponto de vista, nós fazemos a nossa parte. Não seremos tambores de lixo ou tambor de lixo. Iremos administrar o que recebemos. Em outro livro, Jesus e a Atualidade, ditado pelo escrito também João de Ângeles, através de Divaldo Franco, nós encontramos um capítulo, mas muito reflexivo, que casa perfeitamente com a nossa linha de raciocínio desta noite. Sempre que temos a oportunidade de falar, e que a oportunidade acontece, nós tocamos nesse assunto. O tema do capítulo é Tolerância e Jesus. E Joana nos fala que o julgamento das faltas alheias, segundo a psicologia profunda, é um grave demonstrativo de desumanidade. Olha lá, fulano erra. Olha, fulano não presta. Olha o que fulano faz. Isso é desumano. E segue. O problema do erro é de quem erra. Epa, não quer dizer que você errou, o problema é seu. Vou cruzar os braços. Não é bem assim. A interpretação é outra. Infelizmente. O problema do erro é de quem erra. Como se dissesse assim, coitado, é um indivíduo infeliz. Ele ainda erra, e brutalmente. O problema do erro é de quem erra. E aquele que erra sofre um processo de autoflagelação. Esse é o termo dito no livro. Autoflagelação. Porque mesmo inconsciente, ele busca livrar-se daquela falta que ele pesa como culpa. E não existe coisa pior na vida do que isso. Então quem erra, ou quem errou, traz nas costas a culpa pela falta cometida. Existe flagelação maior que essa? Não existe. E continua. O julgamento das faltas alheias. Realizamos um fenômeno de projeção da nossa sombra em forma de auto-justificar. Olha lá, olha, ele errou. Olha a nossa sombra. O que não presta, que está dentro da gente, a gente projeta. Olha lá, fulano errou. Mas estamos, na verdade, no auto-justificando. Será que nós também não faríamos como ele fez se tivéssemos a mesma oportunidade de fazer? Olha, que coisa interessante. Muitas vezes, quando julgamos os outros,
ou ressaltamos seus defeitos, nós estamos realizando um processo de vingança-prazer. Ah lá, errou. Cadê que resistiu? Não resistiu não. Vingança-prazer. No fundo está torcendo porque o outro errou. Quando devia ter compaixão e piedade. Ficar infeliz e triste. Porque o outro não foi capaz de resistir, não teve força para isso. E a sugestão é que tenhamos misericórdia. Porque amanhã poderá ser quem? Nós mesmos. É como que as crianças falam hoje em dia, e sempre falaram. Não ri não. Rir por último é melhor. Está rindo hoje, mas amanhã eu que vou rir. Mais ou menos nesse sentido. Então, a tolerância em relação ao erro do outro, que vai nos favorecer um relacionamento mais saudável, torna-se uma terapia necessária. Uma terapia individual, uma terapia coletiva. Jesus mesmo. Jesus foi um intenso julgador, ou melhor, foi de forma muito severa e intensa, educador e rigoroso daqueles que julgavam as faltas alheias. Porque quando nós julgamos o outro sem considerar as causas, nós estamos sendo ainda lobos do nosso irmão. Quer ver outro exemplo? A trave e o argueiro. Mas não vemos tanto defeito no outro, a trave. Mas não vemos o cisco. Ou melhor, vemos o cisco no olho do outro, o argueiro. E não vemos a trave nos nossos olhos. Diante daquela multidão inclemente e perversa, ele tomou-se de compaixão e, ao invés de a julgar, estendeu-lhe a mão para socorrer. A mulher adulta. Jesus não julgou a mulher adulta. Tomou-se de compaixão, porque esse é o processo. Termos compaixão e estender a mão para que o outro encontre a paz íntima. É um exercício duro, mas nós temos que começar a praticar, porque nos fará muito bem. Teremos estímulo suficiente para o nosso cérebro produzir enzimas que nos permitirão sentimentos de solidariedade. Não toleremos quem erra, porque a consciência de quem erra já se constitui em seu próprio juiz. Não precisa de ninguém apontar o erro de quem erra. Ele mesmo, através de sua consciência, já sabe disso. A fraqueza de quem erra já lhe constitui uma punição. Não precisa nós punirmos o outro que erra. O seu vício, o seu defeito, a sua fraqueza já é uma punição, mesmo que inconsciente. Tenhamos compaixão de quem erra. Amanhã poderemos ser nós, se não tivermos forças para nos mantermos firmes. E o Espírito João de Anjos termina com a seguinte frase: a compaixão que nós temos para com o outro se transformará em tolerância amanhã para com os nossos próprios erros. Teremos assim relacionamentos muito mais saudáveis, a partir de propósitos elevados que agasalhamos, a partir de ideais elevados que agasalhamos, porque são esses ideais elevados que irão concorrer e que serão um meio seguro para relacionamentos muito, mas muito mais saudáveis. Agasalhando propósitos, iremos ter estímulos para que esses valores que se encontram adormecidos em cada um de nós possam fazer com que melhores nos relacionemos bem com todos. Muito obrigado pela atenção.